E aí, pessoal do YouTube, Renata aqui. Hoje iremos conversar um pouco sobre como eu quase entrei em depressão no meu último serviço. Então vamos lá. Pessoal, quando eu era mais novo, com menos de 18 anos, eu via relatos de pessoas com ansiedade e depressão na internet, na escola, via relatos no jornal e tinha casos que eu vi isso até dentro de casa. Minha mãe tinha ataques de ansiedade. Como eu era muito novo, eu não entendia e eu achava aquilo tudo frescura. O ser humano tende a não se sensibilizar com o sentimento do próximo até que ele passe pela mesma situação. E acredito que isso foi o meu caso. Durante a minha adolescência e início da fase adulta, eu nunca tive problema de autoestima e ansiedade, até que eu decidi o que eu iria fazer da vida. Eu sempre quis ganhar dinheiro através da internet, no meu caso, criação de conteúdo, ter estabilidade econômica, ter liberdade geográfica, poder trabalhar de qualquer parte do mundo. Acredito que todo mundo gostaria de ter esse tipo de profissão e autonomia. O meu problema mesmo para iniciar é que no início da caminhada eu não tinha um material apropriado para poder criar conteúdo. E como você consegue dinheiro para poder investir nesse tipo de coisa? Você arruma um emprego. Foi o meu caso, arrumei um emprego qualquer, apenas para conseguir dinheiro para comprar meu material. Eu pesquisei bastante empresas que trabalham com telemarketing, inclusive eu tenho um curso que eu fiz na adolescência. No início do ano, foi mais ou menos em janeiro, eu passei janeiro e fevereiro correndo atrás de emprego e mandando currículo e nada. Até que um amigo meu que trabalha como segurança entrou em contato comigo e perguntou se eu queria trabalhar numa joalheria como segurança que fica na porta ali evitando que moradores de rua entrem na loja. Entrou em contato, perguntou se eu estava interessado e como eu não estava fazendo nada, eu fui. Passei uns 3 meses trabalhando nessa loja. Nesse serviço eu tinha que cumprir a carga horária de 44 horas por semana, então era 8 horas por dia. Eu passava o dia inteiro em pé, pegando sol, na frente da loja. Diríamos que é o tipo de serviço que você só aceita quando você tá passando fome, porque não é possível, mano. Porque olha, que servicinho sem futuro, meu amigo. Além de você não receber bem, você não tinha boas condições de serviço. Essa loja onde eu trabalhava de segurança ficava do lado de uma loja que vendia motos. E por coincidência, tinha um rapaz que trabalhava lá que a gente estudou junto na mesma escola. Então a gente sempre conversava como era trabalhar vendendo moto e ele me dizia que era bom. Ele me falou sobre os benefícios, que eram muitos, e me disse que era vantajoso porque era um serviço que te dava margem para fazer dinheiro e dinheiro rápido, que era justamente o que eu estava procurando. Lá onde eu trabalhava na loja como segurança, a moça só pagava o salário cru, sem nenhum benefício e a passagem. Só, era 1 hora apenas de almoço e trabalhava até no sábado, então só tinha o domingo para poder descansar. No mesmo ano que eu trabalhei na joalheria, foi o ano que eu decidi passar o ano todo trabalhando numa empresa para poder juntar dinheiro e fazer o investimento nos meus projetos. Então, quanto melhor o emprego, mais rápido eu conseguiria o dinheiro para comprar o meu material. A decisão era que eu queria mudar de trabalho para poder fazer o dinheiro mais rápido possível. Conversa vai, conversa vem, aí eu perguntei pro meu amigo se tinha vaga para trabalhar como vendedor. Ele falou que ia rolar um processo seletivo e que ele ia fazer minha indicação. Feito o processo seletivo, o pessoal lá escolheu apenas os melhores que se destacaram na entrevista e eu fui um deles, porque como foi indicação, né, consegui entrar no serviço. Não sei se vocês conhecem, mas existe um ditado que os japoneses dizem: cuidado com o que você deseja. Minha experiência nesse novo serviço foi boa e foi ruim. A parte boa é porque eu fui para uma nova unidade e estava numa equipe unida. E ruim porque o nosso supervisor era péssimo. É aquele tipo de pessoa que está exercendo uma função que não consegue. E como ele é líder, então isso reflete nos seus subordinados. O cretino era foda porque ele não ajudava e cobrava resultados rápidos, sendo que eu não tinha experiência com venda e simplesmente eles abriram uma loja com pessoas aleatórias. Não, teve o processo seletivo, né? Mas, entendeu? Vendas é uma arte e requer tempo e um pouco de paciência. Coisa que a empresa não tinha. O cara era foda, pô.
ele acontecia dele cobrar coisas que ele não ensinava e de verdade eu nunca passei tanta raiva na minha vida. Como eu disse, na minha adolescência e início de fase adulta eu nunca tive ansiedade, problema de saúde. Depois que entrei nesse serviço eu comecei a ter ataques de ansiedade, minhas pálpebras começaram a mexer de tanto estresse, porque a cobrança era gigantesca. Felizmente esses sintomas só começaram a acontecer depois de 4 a 5 meses. Eu fiquei 6 meses nesse serviço, então foi na etapa final. No total eu fiquei 6 meses nesse serviço. Eu iniciei o serviço em julho e saí em dezembro. Acho que eu fui um dos poucos que foi mandado embora porque queria. Eu mexi os pauzinhos e fiz com que eles me mandassem embora porque eu não ia pedir conta. Como eu fiz com que eles me mandassem embora? Essa é a questão. Na última reunião que eu participei, porque lá no serviço acontecia uma reunião por mês, era praticamente depois do fechamento. Eu falei um pouco dos meus planos pro supervisor e ele não ficou muito feliz. O cara ficou incrédulo. Ele acreditava que eu ia ficar pagando pau e babando o ovo dele pra ele não me cortar, porque a empresa ela fazia tipo susto psicológico, porque se você não bater a meta você vai ser mandado embora. Ele fazia isso com os outros funcionários e achava que isso poderia acontecer comigo. Ledo engano. Ele acreditava que eu ia ficar babando o ovo dele igual ele fazia com o gerente, porque ele era o supervisor. Então não funcionou. Para falar a verdade, depois de 6 meses trabalhando no mesmo lugar, eu já estava cansado mentalmente e já estava tendo sintomas de depressão e ansiedade. Quais eram esses sintomas? Como eu disse antes, minhas pálpebras tremiam durante dias, eu vivia estressado e conforme passavam os dias, as coisas só pioravam. Sempre era uma correria no final do mês para bater meta, cobrança. Cada vendedor possuía uma meta e era meio que obrigatório tentar bater a meta e nem sempre era possível. Não era muito simples bater as metas. Sem falar que a cobrança também vinha dos clientes. Eles simplesmente não sabem esperar. Quando você vai comprar uma moto, é preciso que você faça a encomenda da moto, porque ela não fica na loja. Então você compra, faz toda a parte burocrática para depois a moto vir, e os clientes não entendiam isso. Clientes chatos não sabiam esperar. Falando sério, nos primeiros 4 meses desse serviço eu me dediquei bastante. Eu tentava ser o mais produtivo possível, eu tirava dinheiro do meu bolso para pagar propaganda nas redes sociais, publicidade, tirava do meu salário, fazia panfletagem na rua, divulgava no meu Instagram, nas minhas redes sociais em geral, e fazia os cursos que era disponibilizado para os funcionários. Infelizmente, todo esse esforço não resultou em números satisfatórios para a empresa, que não parava de cobrar. Era uma cobrança interminável, principalmente o incompetente do supervisor. Ele mal sabia e queria cobrar. Na verdade era assim, ele não ensinava e queria te cobrar algo que ele não ensinou. Quando eu entrei na empresa eu respeitava ele, mas depois de um tempo eu comecei a bater de frente. Eu procuro ser o mais justo possível e quando eu vejo uma injustiça eu procuro não ficar calado. Após trabalhar 4 meses naquela empresa, todo aquele esforço que eu fiz, eu me dediquei de verdade, não foi recompensado, nem com reconhecimento. Eu passava o dia com sono, estressado, pálpebras tremendo, pressão alta e eu via que aquele serviço não tinha futuro. Eu tava infeliz, não tava feliz. Eu sentia que eu tava perdendo minha vida naquele serviço sem futuro. Eu percebi que eu tava ficando triste, de verdade. Não tinha motivação nenhuma, sem falar que eu também não tava fazendo o dinheiro que eu acreditava que poderia fazer. Felizmente, após eu abrir o jogo com um supervisor que não gostava de mim porque eu batia de frente, ele falou com o gerente, o qual ele se agachava para conversar e os dois entraram em acordo que o certo era me demitir, porque afinal de contas eu não ia pedir demissão. Para falar a verdade para vocês, foi um alívio, eu já tava esperando aquilo. Parecia que tinha saído um caminhão das minhas costas. Eu fiquei feliz e triste. Eu só fiquei triste mesmo porque, tipo assim, ser demitido é uma sensação de fracasso. Eu até tive isso porque, querendo ou não, tipo assim, eu não fracassei porque eu queria, eu me dediquei.
Só que chegou um momento que eu vi que não valia mais a pena fazer isso. É como se eu não tivesse cumprido a missão nesse serviço, mas não tem problema. Coloquei na cabeça que ou eu saio para realizar o meu sonho ou eu fico para realizar o sonho do patrão. Disso eu já sabia, mas eu percebi que a empresa não liga nem um pouco pro funcionário. No final deu tudo certo e hoje eu estou aqui compartilhando um pouco dessa experiência. Se eu não tivesse passado por tudo aquilo, talvez eu não estaria aqui. Estava tudo nos planos. Esse é um pouco da minha história. Gostaria que você compartilhasse um pouco da sua história também aqui nos comentários. Se você se identificou um pouco com a minha experiência, curta o vídeo e se inscreva no canal que teremos mais conversas como essa nos próximos vídeos. E é isso, pessoal. Sempre faça o que te faz feliz e não desista. Tamo junto. Abraço. Valeu.